Estamos recebendo o ex-governador de Alagoas, ex-prefeito, atual deputado federal, Ronaldo Lessa. Muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Vamos para cá? Que bom. Está mais jovem, está mais jovem. Oh, seus olhos, né? Queria que estivesse olhando, assistindo. Não tenho dúvida. E agora em digital está bem melhor, dá para avaliar melhor. Ver os defeitos, né? Total. Antes de mais nada, como é que está o clima em Brasília, meu deputado? Como é que tá as Como coisas? nunca antes teve, na verdade, essa questão dois presidentes no país, uma mulher afastada, né, e um presidente interino. O presidente da Câmara afastado, né, respondendo a um processo de impeachment, não, porque no caso dele chama-se a cassação do presidente. E ainda por cima, a última informação que a gente tem é essa questão do Ministério Público Federal pedir a prisão do presidente do Senado. Quer dizer, nunca houve isso não é uma coisa ruim. É meio que assustador, né? Como é que ficamos nós, né? Eu digo o país como um todo. E a bancada, como é que vê isso, deputado? Olha, veja só, no caso, a reação do Senado com relação ao pedido da prisão do senador Renan Calheiros foi forte, de todos os partidos. Ele teve uma solidariedade grande. Fortificou mais ele? Fortificou. Pelo seguinte, porque não é uma questão do o senador Renan Calheiros, é uma questão da instituição. Né? É você pedir, sem que a população saiba, a motivação concreta, porque está em segredo de justiça, das razões pelas quais ele pede aquilo. Então, aparentemente, isso fragiliza o Congresso Nacional, né, que está vivendo isso, enfim. Isso, eu acho que aquela reação fortaleceu ele, evidentemente que eu não sei dizer as consequências, porque não tomamos conhecimento dos fatos que estão no Supremo Tribunal Federal. Mas é um caso à parte, né? Teve a votação pela Câmara da admissibilidade do impeachment, haverá um julgamento depois de alguns meses, né? Pode ser até no máximo 6 meses. E é bom dizer que no máximo 6 meses, porque se passar de 6 meses, ela volta. Se não julgar em 6 meses, aí significa dizer que a presidenta Dilma pode voltar. Era essa a minha pergunta. O senhor acredita que ela sai, que ela volta, que ela continua, ou tudo como antes no quartel de Abrantes? Veja só, da forma com que foi a primeira votação, significava dizer que ela estava derrotada, né? Agora, 3 senadores, como o Romário, Cristóvão, né, e um terceiro que agora não me recordo, esses 3 disseram que iam repensar os votos. Então, esse quadro pode mudar, em função de que em menos de 30 dias, 3 ministros do Temer, e isso foi um dos motivos mais sérios, 3 ministros do Temer caíram. Entendeu? Então, e também de algumas medidas que foram tomadas que esses senadores não concordam. Mas não é muito difícil. Eu acho que a gente está vivendo um problema, se queira, muito grave. Qual é o problema? É porque ela volta sem governabilidade. Temer, se continuar desse jeito, vai poder governar o país? Então essa é a grande dúvida. Então o tempo é que vai nos dizer, e as ações, sobretudo dele agora no governo. Senão, a gente pode ter uma solução de uma eleição, por exemplo. Uma nova eleição. Porque até o sucessor, se cair a chapa Dilma-Temer, o sucessor, que seria o Aécio, está sendo, de certa forma, objeto de investigação. Finalmente vai sobrar quem em Brasília? Pois é, essa aqui é a grande questão. Não me cheira a uma intervenção militar, não? Pois, veja só, hoje... Intervenção, não golpe. Mesmo assim, não cabe mais no país. Eu ontem recebi Mas, deputado, me perdoe a veemência, me perdoe. Pois não. No Egito deu certo, por 3 meses o exército assumiu, deu uma limpa e disse, vamos fazer uma nova eleição, vamos deixar tudo, vamos mexer no caixa, vamos no contador saber o que é que está certo, o que é que está errado, e vamos promover uma nova eleição. E não deu certo lá fora, porque a gente adora imitar o que é de fora, né? Não seria um bom exemplo, não? Porque a gente já teve muita ditadura no século passado. Mas eu não estou falando de golpe, eu estou falando de intervenção. Pois é, mas veja, a gente tem um medo terrível. Eu vivi, você é jovem, mas eu vivi o que é a ditadura, vivi o que é prisão. O senhor apanhou? Hein? O senhor foi torturado? Mas fui preso. O senhor foi torturado? Fui preso mais de uma vez. Só me respondeu, o senhor foi torturado, não? O senhor... Fui torturado, psicologicamente. Psicologicamente, ok. Eu digo psicologicamente porque Denis, Agra, Denison, Fernando, essa turma, levou choque. Foi muito pior. A Selma Bandeira foi
Foi terrível. Não vou dizer aqui detalhes do que eles faziam na tortura, porque é horrível. Mas, por exemplo, a minha primeira prisão foi porque eu denunciei que eles estavam arrancando unha dos presos naquela cadeia que a gente tinha aqui. Quer dizer, a tortura era uma coisa grave, fora os que eles mataram. Aí você vai dizer, não, mudou, o Exército é outro, a Marinha é outro, a Aeronáutica é outra, tudo bem. Eu penso dessa forma. Pelo menos eu também não tenho a menor dúvida que hoje as Forças Armadas não abençoaria esse tipo de processo. Não é isso. Mas eu acho o seguinte, o que eu quero dizer a você é o seguinte, o Ministério Público, o Tribunal Superior e o próprio Congresso, que a gente fica pensando que o político, porque de vez em quando a gente coloca como se tudo fosse igual. Todo mundo calça 40 ali. E essa não é verdade. Essa é a pergunta seguinte. Mas não é verdade. As pessoas me perguntam, Siqueira, quando você estiver com o deputado federal no seu programa, eu já estou tendo a alegria de tê-lo aqui, lhe admiro e respeito muito. Né? Por isso que eu digo sempre, existe político honesto, existe. Como? Se não tiver, acabou. Acabou. Né? Já era, o país já era. Então, a pergunta que não quer calar, do povo, vou te passar agora. Faça. O que é que o deputado federal faz em Brasília? Todas as leis do país, tudo que rege a gente, passa por lá. Não significa dizer que está ótimo ou não está. Não é? Mas tem muita coisa que protege a sociedade, desde os direitos dos trabalhadores, a todas as outras regras que as pessoas se aproveitam, passaram por lá. É o Congresso que faz. Tá certo? Então, é bom que o povo saiba, porque às vezes ele simplesmente já tem esse direito de cidadão, mas você tem porque foi dado pelo Congresso. Quer dizer, então, há muito que se fazer. E mesmo nesse Congresso, que é conservador, que é um Congresso atrasado, tudo isso que é, pelo menos, a mídia, não precisa ser a mídia, quem está lá sabe que é um Congresso, teve congressos mais avançados do que esse, né, na sua formação ideológica. Mas mesmo assim tem muita gente séria, independente inclusive da formação ideológica. Você vai ter bandido de direita e de esquerda. Entendeu? Aí não é justo que se coloque também na política todos os males desse país. Ou não tem desonesto da justiça, ou não tem no Ministério Público, ou não tem no empresariado. Tem no jornalismo, todo mundo. No jornalismo, por exemplo, tem a mediocridade do jornalista. Sim. Então, o que ocorre? Há uma gamada, quando diz o Congresso mais conservador, porque você pode ter uma maioria pior. E não estou negando. Mas eu quero dizer o seguinte, mesmo assim, essas instituições estão fortes, Siqueira, para não precisar da intervenção militar. Não é que eu imagine que os militares são os mesmos. Não é. Não creio. Efetivamente não creio. Agora, acho que por mais pecado que possa ter o judiciário, ele está funcionando. E tem muita gente digna no Ministério Público, em todos esses... A Operação Lava Jato hoje está mostrando isso. O brasileiro está com orgulho, né, do Sérgio Moro, né, e outros juristas, enfim, que se manifestam. A gente não via isso no Brasil. Eu nunca imaginei passar por isso. Um ex-presidente da República ser levado mesmo com um termo muito bonito que se chama-se de... Como é que é? O termo que é usado para levar o ex-presidente até... Coercitivamente. Que nome bonito. Eu não conhecia esse termo. Mas olha que bacana. Mas foi levado, né? Pois é. É uma prova que o Brasil... Melhorou e mudou. Sim. Quando foi que na ditadura aparecia essas coisas que estão aparecendo hoje? A ditadura, você fazia uma música que o cara desconfiava. Você estava tirando onda com o militar, essa música não saía. O Chico Buarque e todos os outros compositores, era a coisa mais difícil do mundo passar. Você está entendendo? Quer dizer, eu estou comparando com o máximo, com o pior, que foi aquele período. O que eu acho hoje é que com todos os defeitos que temos nas nossas instituições, e tinha do lado do empresariado que ninguém falava, e agora tem um bocado na cadeia, que parecia que só era bandido do outro lado, só pegava coisa pequena, ou do funcionário público ou do político pequeno, né? Pegou agora os grandes. Então eu acho que está mudando o país nesse sentido. Fala em mudança, acabei de receber uma pergunta agora. Diga. As pessoas perguntam, o deputado federal, ele está trazendo recursos para Alagoas? Existe alguma coisa em andamento que a gente possa dizer, olha, fomos nós que conseguimos trazer esse recurso para cá para construir isso aqui. Existe em andamento algum projeto, alguma coisa bacana vindo para Alagoas nesse momento? Todos os parlamentares têm uma cota, por exemplo, o ano passado eram 16 milhões, cada um parlamentar, e os novos, a metade disso. Veio isso? Não, mas veio a metade. Um pouco menos da metade. Porque com a crise, como a coisa estourou, a presidenta, mesmo com uma inovação que foi a emenda impositiva, que foi uma coisa construída nos últimos anos, se não me engano, os 2 últimos anos, né? E os novos não tinham direito. Por exemplo, nós que entramos em 2015 só tinha direito de botar a emenda para 2016.
Mas a presidenta Dilma abriu uma exceção e a gente colocou. Então, já foram, todos os anos, os parlamentares colocam. De 2016, eu acho que não chegou nenhum dinheiro ainda. Até porque a crise lá está grave. Né? Mas, por exemplo, de 2015, muito dinheiro já veio. Eu diria o seguinte, se veio a metade de 16, 8 milhões para uns 80 milhões nesse sentido. Que é muito pelo bom menos pro Estado, que são emendas. Que você vai desde, por exemplo, a filantropia, ou o Hospital do Usineiro, ou o sanatório, ou qualquer um outro hospital, São Vicente, União dos Palmares. Quer dizer, isso, a estrada, seja o que for. Às vezes as pessoas nem sabem. Mas hoje, por exemplo, só um minutinho. A escola de hoje, que estava Haroldo da Costa, que estava sendo reinaugurada pelo prefeito, ele disse na hora da inauguração que teve recursos municipais e federais. Quer dizer, não me pergunte quem foi que botou, porque não fui eu, mas alguém colocou. Por falar em prefeito, o senhor já declarou apoio, o senhor vai apoiar Rui Palmeira a reeleição? Se ele mantiver, se ele sair para candidato à reeleição, eu vou ficar, porque não seria justo o PDT ter feito uma opção para estar no governo dele. A gente está com a Secretaria de Esporte, a Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Economia Solidária. Estamos lá trabalhando, ajudando ele e não apoiá-lo. Quer dizer, mantida a candidatura dele, nós vamos apoiá-lo sem dúvida nenhuma. E hoje foi a primeira... Não, sábado ele fez uma entrega de ônibus, ele me convidou e eu fui, eu nunca tinha comparecido a nenhuma solenidade da prefeitura, e agora de manhã eu fui com muita mais satisfação, porque foi no Salvador Lira. Que bom. Que é um bairro que eu tenho toda uma história ali dentro, inclusive toda aquela urbanização de praça que ele vai revitalizar, entendeu? Então, o Haroldo da Costa, que é um grande grupo, estava lá hoje vendo os professores, os alunos, todos felizes da vida de ver a entrega dele. Bom revê-lo, Deus o abençoe, bom trabalho lá em Brasília, zele cada voto que o senhor recebeu, zele o respeito que o povo te deu, a confiança que o povo te deu. Sabemos do seu trabalho, sabemos das dificuldades. Duas coisinhas. Por favor. Olha, só para ter uma ideia, eu estou coordenando a bancada e são de todos os partidos. E vejo as emendas. Né? Então, no nosso caso, teve emenda de saúde para Porto Calvo, para a União dos Palmares, tem emenda de saúde aqui para o sanatório. Foi 2015, 2016 eu botei para o Hospital dos Usineiros. Estou colocando, todos os deputados estão fazendo isso. Isso é bom que o pessoal saiba, para saber que não jogou o voto fora, está entendendo? Você pode cobrar mais ou menos de um deputado. Então, eu queria deixar claro isso, dizer da minha confiança, da alegria dessa nova organização. Dizer que a TV, que o povo escolheu o nome Ponta Verde. Ponta Verde. Você gostou? Eu gostei. Também. E é o primeiro dia que eu vim aqui, vem logo no teu programa, que eu tenho uma simpatia por você, você sabe que não é de hoje. Não é verdade? De respeito, de amizade, mas da sua popularidade, da sua comunicação, de como você faz esse programa. Muito obrigado, fico muito honrado. Então, muito obrigado e um grande abraço. Sucesso, uma boa viagem para o senhor de volta e muito trabalho, muito trabalho. Trabalhe mais pelo povo, porque o povo quer isso, quer ver seu representante trabalhando, né? E tem mais uma, viu, Ronaldo Lessa? Se errar, eu meto no pau. Não tem para onde correr. O grupo Opinião me dá essa vantagem, sabe? Ele me dá essa vantagem. Apesar de assinar meu cheque, é o único que assina meu cheque. Então ele, Siqueira, errou. Pau.